Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, porque hoje é dia de Vasco, às 4h30 da tarde, o Vasco enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, durante este Acorda Vascão, a gente vai trazer todos os detalhes desta partida, um jogo importantíssimo para o Gigante da Colina, muitas mudanças, muitos desfalques, novidade no time titular, e a gente vai informar completamente a vocês o que está acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. Além disso, falar sobre problemas aí na justiça, lembrando que nesta última quinta-feira a Alerj entrou com um pedido de abertura dos contratos entre Vasco e 777 Partners. O Vasco hoje está sendo obrigado a abrir esse contrato. Muitas coisas aconteceram nessas últimas horas e é claro também a gente durante esse Acorda Vascão vai detalhar tudo o que está acontecendo para vocês, falar sobre reformulação total no elenco do Vasco. 5 atletas vêm treinando separado neste momento no CT Moacir Barbosa, porque não fazem mais parte dos planos do Gigante da Colina, ou seja, um novo Vasco estará acontecendo já nesse segundo semestre e muitas outras informações. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no nosso canal, o canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo nos ajude, ajude o nosso crescimento, deixando aqui, o seu inscrever, apertando o botão inscrever-se, deixando a sua inscrição. Deixa também principalmente o seu like. O YouTube agora funciona dessa maneira, para que o nosso vídeo seja recomendado. É importante você deixar o joinha, o gostei, o like, como você preferir aqui embaixo. Então vamos colocar aí a meta de 2.000 joinhas para ajudar o nosso vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero iniciar esse Acorda Vascão falando já sobre a partida que irá acontecer hoje às 4h30 e deixar para falar sobre a Alerj, problemas do contrato com a SAF para o final do vídeo. Primeiramente, sobre esse jogo. Hoje, como já informamos, às 4h30 da tarde, o Vasco entra em campo contra a equipe do Sampaio Corrêa pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta última quinta-feira, e também nesta última sexta, no caso ontem, já ocorreram 3 partidas. Na quinta, o Sport empatou com o Operário em Ponta Grossa. Na sexta, o Criciúma empatou com a Ponte Preta lá no Heriberto Rios e a Vila Nova perdeu para a equipe do CSA por 2-1. Nenhuma das 3 partidas interferiram no Vasco dentro da tabela. Hoje, no sábado, teremos também mais alguns jogos. O Ituano enfrenta a equipe do Londrina às 11 horas da manhã, já, em breve. O CRB enfrenta a equipe do Brusque às 4 horas da tarde. E o Grêmio, no mesmo horário do Vasco, enfrenta a equipe da Tombense. E também no mesmo sábado, Guarani e Bahia se enfrentam às 6h30 da tarde. Em caso de vitória, o Vasco não chega à liderança da Série B, porém pode se aproximar do líder Cruzeiro, terminar a rodada apenas a um pontinho de distância. E também, em caso de derrota, o Vasco não sai no G4, já que devido, a derrota do Sport, aliás, ao empate do Sport, hoje a diferença do 5º colocado para o 2º, que é o Vasco, são de 8 pontos. Uma distância muito considerável, uma gordura muito boa criada pelo Vasco da Gama nesse primeiro turno. E às 4h30, para que essa gordura aumente ainda mais, o Vasco enfrentará a equipe do Sampaio Corrêa. Ontem, inclusive, foi o último dia das atividades do elenco Cruz Maltino. Como está aparecendo aí nas imagens para vocês, do último treinamento, presenças aí ilustres do Marlon Gomes, do Ignaldo, do Cadu, 3 atletas que pertencem ao Sub-20 do Vasco, que estão fazendo parte desse novo processo de transição base, elenco, profissional. E o Maurício Souza, de fato, após esse último treinamento, confirmou que estará sendo obrigado a mexer na equipe titular do Vasco da Gama devido aos desfalques que o Vasco ganhou após a última partida. 5 desfalques confirmados: o goleiro Thiago Rodrigues, o volante Andrei Santos, o atacante Figueiredo, os 3 por causa do 3º cartão amarelo e uma suspensão automática, e Palácio Getúlio de última hora antes da viagem para o Maranhão, os 2 acabaram sendo confirmados e afastados pelo Departamento Médico do Vasco, o DESP, então também serão desfalques devido à lesão.
Porém, o Vasco também conta com retornos. O Gabriel Dias e o Nenê, que estavam aí após jogar nessas últimas rodadas, retornam à equipe, e também o Edmar e o Gabriel Dias, que ficaram também sendo desfalque nessa última partida contra o Criciúma devido à suspensão. Com isso, o Nenê deve voltar sendo titular, entrando no lugar do Carlos Palacios, que vinha realmente ganhando a posição nos últimos jogos, porém o Gabriel Dias não deve entrar como titular. O Leonardo Matos entrou ali na lateral direita, tomou conta da posição, e o Gabriel Dias, como vem também de uma lesão, sem ritmo, deve começar essa partida no banco de reservas. Com isso, a provável escalação do Vasco para essa partida de hoje contra o Criciúma é o Rausch no gol ou o Alexander, mas a maior probabilidade de falta que Rausch comece na partida. Leonardo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar formando o quarteto defensivo. O meio-campo formado por Yuri Lara, Matheus Barbosa e Nenê, e o ataque formado por Gabriel Peck, Eric e Raniel. Não estranhe se na segunda etapa, o Ignaldo, o Marlon Gomes, esses dois atletas que estiveram aí participando das atividades na equipe profissional durante essa semana, entrem na segunda etapa da partida. Dois jogadores, o Ignaldo, para vocês terem noção, de apenas 17, e o Marlon Gomes também da base, de apenas 18 anos. Ano que vem os dois ainda têm idade para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, inclusive como está aparecendo aí nas imagens para vocês. Ontem o Ignaldo passou pelo trote aí do elenco profissional do Vasco da Gama, foi apresentado ao elenco no hotel, então tem que passar pelo trote. Ele passou, já está aí realmente entrosado com o elenco cruzmaltino. Além disso, também se tratando sobre arbitragem, um ponto interessante e importante trazer para vocês. Confirmada a arbitragem dessa partida de hoje. Diego Pombo Lopes, da Bahia, será o árbitro de campo dessa partida de hoje contra a equipe de Sampaio Correia, e o Vinícius Furlan será o VAR. De olho neles. Será que podem causar problemas? Deixe aí a sua opinião nos comentários. E antes de a gente passar para o assunto reformulação total no elenco cruzmaltino, quero saber de você. Você gostou dessa escalação? Rausch, Anderson Conceição, Quinteiro, Edmar, Leonardo Matos, né? E o restante, como a gente já informou para vocês. Deixa aí nos comentários a sua opinião, que ela é importantíssima aí pro nosso canal. E antes de entrar no assunto, né, sobre esses problemas que vem acontecendo no judiciário, né, que realmente circulou na torcida vascaína nessas últimas horas de quinta e sexta-feira, eu quero falar sobre reformulação no elenco, porque de fato ela está acontecendo. O Carlos Brasil vem recalculando a rota daquilo que aconteceu no início da temporada, daquilo que foi feito no primeiro semestre de 2022, se tratando de contratações. Muitas contratações foram certas, como do Thiago Rodrigues, do Yuri Lara, do Nenê, de vários outros atletas, mas também algumas foram erradas, e o Carlos Brasil reconhece isso. Então, diante desse erro realizado no primeiro semestre, diferente do Vasco, do Alexandre Pássaro, no ano de 2021, o Carlos Brasil vem buscando remanejar o elenco, vem realmente procurando reformular o elenco cruzmaltino. Informações que a gente teve nessas últimas horas: o Everton, lateral direito, está fora dos planos da diretoria cruzmaltina, não está mais nos planos do Vasco. A expectativa é que ele venha a ser devolvido para o RB Bragantino e o RB Bragantino faça o que quiser do atleta. Ainda não está definido se ele irá treinar separado do elenco, mas pelo que parece, muito provavelmente isso deve acontecer na próxima semana. Além do Everton, Lucas Oliveira também está fora dos planos da diretoria cruzmaltina. Inclusive vem treinando em horários diferentes do grupo principal. Lucas Oliveira é um atleta que veio junto ao Bangu após o término do Campeonato Carioca. Além do Lucas Oliveira e do Everton, também temos a Santos, que recusou 2 propostas de empréstimos do clube da Série B do Campeonato Brasileiro, não aceitou, então o Vasco também colocou ele para treinar separado após essas 2 recusas. Vinícius, que também deu não ao Brusque, vem treinando separado, e o Laranjeiras, que negou a Ponte Preta, também não treina junto ao elenco principal. Então uma limpa geral está acontecendo. O Vitinho já saiu, foi devolvido para o Corinthians. O Bruno Nazário também teve o seu contrato rescindido, fechou com a Juventude. O Isaac também retornou ao Grêmio, e diante disso, né, após essa rescisão contratual com o Vasco, foi para o Guarani. Então, uma mudança está acontecendo, uma reformulação total no elenco cruzmaltino está realmente sendo vista nesses últimos dias, e é uma recalculação de rota por parte do departamento de futebol. Inclusive, após nessas informações, ao atenção vascaínos, um dirigente do Vasco disse o seguinte, abre aspas: não vai ter mais aposta, só vamos contratar se for jogador bom. Ou seja, esse é o planejamento do Vasco para esse próximo semestre: limpar a folha, realmente tirar os atletas que não vem dando certo até o momento e contratar novas peças que deem
bem certo. Trazer jogadores com realmente maiores status, um status maior e que venha para colocar a camisa titular e entrar dentro de campo. De aposta já deu, já aconteceu no início da temporada, agora é trazer certezas para o restante da competição. Tá empolgado com essa informação, torcedor? É bom, né? Saber que o Vasco está se afastando aí realmente de atletas que não beneficiam o elenco. Alguns já saíram e alguns outros ainda devem estar de saída nos próximos dias. Agora sim, né? Falar sobre o que acontecerá com relação à SAF. Antes, só gostaria também de saber a sua opinião. Qual desses atletas, entre o Everton, Lucas Oliveira, Zé Santos, Vinícius, Laranjeiras, Vitinho, Isaac e Bruno Nazário, você gostaria que tivesse mais oportunidade no elenco do Vasco da Gama? E também informar para vocês, para aqueles que não sabem, na próxima terça-feira, Vasco e Ituano em São Januário, apresentação do Alex Teixeira, ingressos esgotados. Todos os ingressos estão esgotados para a partida, arquibancada, social, VIP. Em menos de 12 horas, o torcedor vascaíno esgotou 22 mil ingressos. Realmente, São Januário está ficando cada vez menor. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre esse problema da SAF. Problemas, segundo informações, incalculáveis, porque a justiça, através de uma decisão judicial nessa última quinta-feira, acabou sendo determinado a interrupção do processo de criação e venda da SAF. No caso, o Vasco estaria tendo que ser obrigado a mostrar os contratos antes de dar início ao rito da SAF, Assembleia Geral, convocação no Conselho Deliberativo, e tudo isso vai atrasar a previsão da diretoria para finalizar o negócio. Inicialmente, o Vasco vinha trabalhando com a ideia de até no dia 30 de julho ter a AGE, e a partir disso a SAF já vir a acontecer, a 777 tomar conta da SAF do Vasco, e é claro, o Vasco ter principalmente investimento para a janela que irá abrir no próximo dia 18, ou seja, na próxima segunda-feira. A janela abre na segunda, dia 18, e fecha dia 15 de agosto. O Vasco teria dos dias 1º de agosto, após, no caso, a realização da AGE, e até o dia 15, um longo período aí de 15 dias, meio mês, para contratar, já com investimento da empresa norte-americana. Porém, devido aí a esse pedido judicial, esse mandado judicial, isso vai acabar atrasando, e há uma preocupação dentro do clube de que aquela certeza de que o Vasco pudesse ir mais forte ao mercado, já com o investimento da 777, não aconteça. Sobre o departamento do jurídico do Vasco, o que está sendo realizado por parte do departamento? Até o momento, absolutamente nada. O departamento, é claro, trabalha, mas não pode fazer nada, até porque o Vasco nem sequer foi notificado. A expectativa é que na próxima segunda-feira o Vasco venha a ser notificado, sobre essa decisão judicial, sobre esse mandado judicial, para que a partir daí o Vasco possa entrar com recurso sobre a liminar para cancelar essa obrigação de mostrar os contratos ao torcedor vascaíno. E como eu falei para vocês, o maior problema de fato, desse atraso aí, no caso da AGE, do Conselho Deliberativo, das reuniões, do rito da SAF, é a janela de transferência. O Vasco não terá o tempo ideal para finalizar o processo e, no caso, para que o Vasco possa, após a finalização, o término desse processo, ir ao mercado atrás de novas contratações. O clube tem mantido contato constante aí com os executivos da empresa norte-americana 777 para tratar sobre esse assunto, explicar, no caso, o problema que vem acontecendo na Justiça do Rio de Janeiro, e inclusive a informação que a gente tem, a hipótese do Vasco e do grupo americano é de não acatar em nenhum momento a decisão da liminar. Para aquele torcedor que acha que o Vasco irá abrir o contrato, isso não irá acontecer. O Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, vai até o final para não abrir o contrato entre o Vasco e, no caso, os representantes, era assim que eu ia falar, mas no caso é a 777 Partners. Essa hipótese de abrir contratos está completamente descartada. Inclusive ontem, um dirigente aí do Vasco, a reportagem do GE, disse que é um impacto gravíssimo ao Vasco da Gama, esse processo da SAF do clube. Eu quero saber de você, torcedor, em qual lado você está? Você concorda com a abertura do contrato? Discorda? Mas antes da gente finalizar o vídeo, quero mostrar para vocês aí uma gravação do deputado Fábio Silva, deputado que é o presidente da Alerj, que entrou com esse mandato pedindo para que o Vasco abrisse os contratos. Ontem ele gravou um vídeo defendendo a sua decisão de acionar o Vasco na justiça e, no caso, deixando bem claro para os sócios que é importante ter acesso ao contrato com a 777. O grande problema é que ele termina o vídeo da seguinte maneira: eu sou flamenguista, mas se amanhã o Flamengo se tornar SAF, nós vamos fiscalizar do mesmo jeito. Antes de finalizar o vídeo, dê uma olhada então nas palavras do Fábio Silva e também uma palavra do Chiquinho da Mangueira. No caso,
um dos membros aí desse comitê, desse conselho pertencente à Alerj, se é assim que eu posso falar, que entrou com essa decisão. Mas diferente do Fábio, que é o presidente e teve a iniciativa, o Chiquinho da Mangueira, que além de ser membro da Alerj, também é benemérito do clube, foi completamente contrário à decisão. Então dê uma olhada aí nas palavras dos dois que estão fazendo parte desse processo, que para alguns da torcida vascaína chateiam e para outros realmente é algo necessário. Então, dê uma olhada. Vascaínos, quem está falando aqui é um vascaíno. Sou o deputado Chiquinho da Mangueira. Sou sócio do clube, sou o benemérito do clube. Votei a favor da SAF, sou a favor da SAF. Jamais participaria de uma decisão que prejudicasse o clube que eu mais amo, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa decisão que foi tomada foi uma decisão do presidente da comissão, sem consultar a mim e a deputada Zeidan, e tomou essa atitude que eu sou radicalmente contra. Estou me colocando aqui à disposição do Vasco para ir depor aonde tiver que ir, para dizer que eu não participei disso, não concordo com isso e acho que a comissão não tem que se meter nos interesses privados do Clube de Regatas Vasco da Gama. A Alerj não está aí para isso. Então foi uma decisão do deputado Fábio Silva, que ele foi extremamente incoerente, porque ele não tem o direito de fazer o que está fazendo. E muito menos essa responsabilidade cair nas costas de quem não participou disso. Se eu tivesse participado, isso não aconteceria. Então isso foi feito de maneira que até agora eu não consegui entender, porque eu faço parte da comissão e não fui consultado. O Verão marcou um golaço quando aprovou a Lei 14.193, de 6 de agosto de 2021, que permitiu que os times de futebol se tornassem SAFs, Sociedades Anônimas de Futebol. Beleza, golaço, isso vai trazer mais investimento para os clubes brasileiros. Acontece que alguns clubes estão vendendo as suas participações através de contratos nebulosos, que é o caso do Vasco da Gama. Nós, da Comissão de Defesa do Consumidor, eu, deputado Fábio Silva particularmente, entramos com uma ação civil pública para que o contrato fosse apenas transparente. Deixa eu explicar uma coisa para você, torcedor vascaíno. Nós não somos contra a venda do Vasco, pelo contrário. Nós não somos contra a SAF, tá bom, do Vasco. Nós queremos que o Vasco se torne uma SAF, uma Sociedade Anônima de Futebol. Claro, vai trazer mais investimento. Chiquinho da Mangueira, incoerente é Vossa Excelência. Tá bom? Incoerente é Vossa Excelência que quem em Tubaguela baixa um contrato, uma venda de um time, paixão nacional, tá bom? Para um grupo estrangeiro, sem que o torcedor tenha acesso ao contrato. Tão incoerente são Vossas Excelências, tá bom? Que Deus abençoe você, vascaíno do bem. Eu sou flamenguista, mas se amanhã o Flamengo fosse tornar SAF, a gente vai fiscalizar do mesmo jeito. Aliás, boa ideia. A partir de hoje, todos os times de futebol do Rio de Janeiro que forem se tornar sociedades anônimas de futebol, nós estaremos fiscalizando. Um abraço aí, muito obrigado. E aí, rapaziada, agora, depois de vocês analisarem o Chiquinho da Mangueira, que é a favor, né, no caso, aliás, é contra a abertura dos contratos e a favor da SAF, e também o Fábio Silva, que é flamenguista e é a favor da abertura dos contratos, eu quero saber de você, em qual lado você está? Deixa a sua opinião nos comentários ou aqui no chat da estreia, é importante mais saber o que você pensa sobre isso tudo que vem acontecendo e sempre, é claro, com muito respeito aqui no nosso canal, a minha opinião já dei nos meus últimos vídeos, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. A gente fica aqui nesse sábado de manhã, cheio de informações, muitas novidades, retornaremos ainda hoje por volta das 3 horas com uma live de pré-jogo e após a live, aliás, após a partida entre Vasco e Sampaio Corrêa com o pós-jogo do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.